Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez no Boletim da Fé e eu creio que hoje Deus tem uma palavra para você, para nós compartilharmos juntos e você e eu sermos edificados pela palavra da verdade. Amém? Eu convido você nesse momento a compartilhar esse link com alguém para trazer bênção na vida de uma pessoa também e também nós vamos orar juntos agora. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, pela essa excelente oportunidade que nós temos de ouvirmos a Tua palavra e de sermos acrescentados por ela. Nós cremos que a cada dia o Senhor tem novidade de vida para nós e o Senhor tem uma palavra fresca, uma palavra viva, uma palavra cheia de unção para trazer luz ao nosso entendimento e caminharmos de maneira segura. Nós te damos graça por essa oportunidade e em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero trazer para você hoje uma pergunta. Onde os seus olhos estão postos? Aonde você está colocando o seu foco? É interessante que se nós formos estudar toda a palavra, nós vamos ver em muitos casos pessoas que tinham palavras específicas da parte de Deus, mas que nem por causa disso as circunstâncias deixaram de se levantar. Se você for estudar toda a Bíblia, você vai ver que grandes homens de fé, que grandes histórias que estão listadas lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foram de pessoas que tinham uma palavra de Deus. Mas mesmo assim, as circunstâncias se levantaram para tentar dizer, gritar para aquelas pessoas que não ia acontecer. Mas a diferença está, elas decidiram colocar os olhos dela naquilo que Deus falou. E elas puderam visualizar, viver o milagre daquilo que Deus tinha falado. Amém? Nós podemos estudar um pouco sobre o exemplo de Noé. Noé recebeu da parte de Deus uma grande incumbência de construir uma arca, num período que nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus falou para ele construir aquela arca, que aquela arca ia salvar a sua família. E parecia loucura para aquele tempo. Um homem construiu um grande barco para proteger a sua vida. Podia parecer loucura, homens com certeza chegaram para ele, zombaram dele, homens chegaram tentando desanimar a sua fé, desanimar aquilo que ele tinha como convicção de que Deus falou com ele para construir aquela arca. Com certeza ele foi feito de chacota, pessoas zombaram dele, mas ele decidiu ficar com aquilo que Deus falou. E por causa disso, ele foi preservado, ele e toda a sua casa. No meio de uma geração corrompida, ele foi salvo. No meio de uma geração que foi perdida, Noé se salvou, porque decidiu crer naquilo que Deus falou. O que dizer de Abraão, nosso pai da fé? Deus falou com ele que ele ia ser pai de multidões, mas o que a circunstância gritava para ele? A circunstância dizia que era impossível. Ele já era velho, a sua esposa também, ela era estéril. Todas as impossibilidades gritavam para ele, mas ele decidiu acreditar naquilo que Deus falou. E porque ele decidiu isso, ele pôde viver o milagre de ser pai de multidões. Então eu quero incentivar você nesse dia a permanecer com os seus olhos focados na palavra, focados naquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou é o que vai acontecer. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela funciona assim como ela foi enviada para funcionar. Então não desanima, embora as circunstâncias possam estar gritando para você o contrário daquilo que Deus disse, fica com a palavra, fica com aquilo que Deus disse, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele fez a você. Amém, queridos? O outro texto que eu queria que você abrisse lá comigo em Josué, no capítulo 6. Abre a sua Bíblia comigo aí, ou então você anota em algum lugar para você estudar depois, mas não deixa de conferir esse texto comigo em Josué, no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita.
o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Queridos, olha a instrução que eles tinham. Existia uma cidade que estava rigorosamente fechada. Mas a instrução que eles tinham é: arrodeie essa cidade 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear essa cidade 7 vezes. E depois vocês vão gritar. E talvez, se hoje Deus falasse isso comigo e com você, a gente ia dizer: Deus, eu não vou fazer isso. Não tem a mínima lógica. Mas também não tinha lógica naquele tempo. Não tinha lógica porque grito não derruba a parede. Grito não derruba a parede se não tiver uma direção de Deus. Mas quando tem uma palavra de Deus, grito derruba a parede. Porque foi isso que esse povo vivenciou, experimentou, porque decidiu acreditar naquilo que Deus falou, mesmo quando todas as circunstâncias diziam: é impossível. Talvez você esteja diante de uma situação que os homens digam que é impossível, mas o que Deus tem falado para você? O que Deus tem dito a respeito dessa situação? O que Deus falou? Porque aqui Deus falou: vai, rodeia a cidade por 7 dias, no 7º dia rodeia 7 vezes e grita, porque quando gritar, os muros vão cair. E eles decidiram acatar aquela palavra de Deus e eles obedeceram a essa instrução. E você pode ir comigo no versículo 15 agora, que diz assim: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Existia um comando da parte de Deus. Existia uma direção da parte de Deus. Gritai, gritai, porque eu vou entregar a cidade, eu já entreguei a cidade na sua mão. No versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Queridos, parecia impossível, eu nunca vi em toda a história um grito derrubar a parede, mas um grito direcionado pelo Espírito de Deus fez com que aquelas ruínas, com que aquelas paredes virassem ruínas e aquele povo tomasse a cidade, assim como Deus falou. Então, a circunstância estava gritando uma coisa, mas Deus estava dizendo outra. Aquele povo decidiu ficar com aquilo que Deus disse e eles viram o milagre. E você pode hoje estar vivendo uma situação que pareça impossível. Uma situação que você não vê saída, que você não vê o que fazer. Mas a Bíblia diz, através do salmista: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu creio que o Senhor há de socorrer você nessa situação, porque é assim que Ele faz. Amém? E aí você pode estar se perguntando: Beli, ok, mas eu não tenho uma palavra específica da parte de Deus. O que fazer, então, se eu não tenho uma palavra específica? Se Deus não falou comigo de maneira clara sobre isso, ok. A Bíblia, você vai ver em toda a Bíblia situações de pessoas que não tinham uma palavra específica da parte de Deus. Mas os princípios da palavra continuam funcionando. Então se apega aos princípios. Beli, eu não sei o que fazer. Se apega aos princípios da palavra. Se apega àquilo que você já conhece da palavra. Se você for estudar lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tinham uma palavra específica sobre eles serem livres da fornalha. Mas eles tinham uma palavra que dizia que nenhum outro Deus era digno de honra e de adoração que não o único Deus. E eles decidiram se apegar com isso. Eles só: olha, rei, a gente não vai se prostrar diante dessa imagem. A gente não vai adorar outro Deus, porque foi isso que nós aprendemos. E aí ele disse: olha, mas vocês vão ser queimados. Aquece a fornalha mais ainda. E aí? Piorou a situação, a circunstância estava gritando mais alto. Mas eles decidiram: não,
nós vamos ficar com aquilo que nós já conhecemos de Deus. Nós conhecemos que só a Ele vamos adorar, só a Ele devemos prestar culto. Mas vai morrer, não interessa. Não interessa se nós vamos morrer, nós vamos permanecer crendo nos princípios daquilo que Deus falou. E sabe o que aconteceu? Eles foram livres daquela fornalha. Não da fornalha, mas na fornalha. Então talvez a situação esteja gritando para você, você decidiu ficar com o que Deus falou na sua palavra e parece que as circunstâncias se levantaram ainda maior. Mas quando você decide permanecer naquilo que Deus falou, através da sua palavra, vai haver livramento. Vai haver uma solução. O que falar de Daniel? Daniel também não tinha uma palavra específica, ó, não se preocupa, fica tranquilo, o leão não vai lhe comer. Não. Ele foi lá, ele disse, eu não vou me prostrar, não vou adorar, não vou fazer aquilo que é contrário àquilo que eu aprendi, aos princípios que Deus estabeleceu. Eu não vou de encontro a isso. E por causa disso, porque ele decidiu permanecer firme, ele foi visitado naquela cova dos leões e ele recebeu livramento. Você e eu precisamos a cada dia saber aquilo que Deus falou, para que nós possamos nos apegar a essas verdades, crer naquilo que Ele disse. E embora a tempestade possa se levantar, nós vamos passar para outra margem. Nós podemos pegar alguns exemplos do Novo Testamento, quando Jesus falou para os discípulos, passemos para outra margem. Jesus falou e Jesus descansou naquilo que Ele falou. Mas aí, no meio do caminho, no meio do processo, uma tempestade se levantou, o barco estava quase indo a pique. Os discípulos ficaram desesperados e Jesus estava lá, tranquilão, dormindo, descansando, porque ele sabia o que ele tinha falado. E embora aqueles discípulos estivessem no meio daquela tempestade, eles disseram, olha, acorda o mestre, será que você não se importa com a nossa vida? E ele disse, o que foi que eu falei? Eu falei que nós íamos passar para outra margem. E é isso que nós vamos fazer. E aí Jesus acalmou a tempestade, acalmou os ventos e eles chegaram no destino final. Querido, talvez as tempestades estejam aí bombardeando você, dizendo que não vai acontecer, que você não vai conseguir chegar na outra margem. Mas o que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou para você? Fica com aquilo que Deus falou. Permanece nas verdades que você tem ouvido. Permanece naquilo que Deus disse, porque vai acontecer exatamente conforme Ele disse. Ah, Beli, mas está doendo mais depois que eu decidi crer. O sintoma piorou da doença. Mas Deus falou que Ele já levou cada uma das nossas enfermidades. Então eu fico com essa verdade. Eu creio nessa verdade. Eu falo essa verdade. Eu medito nessa verdade. E de repente se manifestará na minha vida exatamente aquilo que Deus falou. Beli, mas a crise pegou minha empresa, tá quebrando, tá faltando, tá quase acabando tudo. Eu tô sobre o último recurso que eu poderia ter, mas Deus tem recursos inesgotáveis. E Ele disse que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. E nada vai faltar. Se você seguir a direção do Espírito dele, nada vai lhe faltar. Você vai ser conduzido a pastos verdejantes, a lugares de descanso, a lugares de provisão. Simplesmente permanece naquilo que Deus falou com você. A Bíblia diz que Ele vai dar pão para alimento e semente ao que semeia. Semente é o que semeia e pão para alimento. Não vai faltar alimento, não vai faltar semente. Todos os dias você terá provisão total, suprimento contínuo, porque a palavra de Deus disse isso. Então fica com a palavra, permanece firme naquilo que Deus falou com você. Não negocia os princípios da palavra, não deixa de confessar, não deixa de cantar. Beli, eu não sei mais o que fazer. Começa a louvar, aumenta o som. Sabe, cala as vozes que estão no mundo. Muitas vezes o que nós precisamos para permanecer firme na palavra é calar as vozes externas. Sabe, às vezes você está num ambiente que tem muitos ruídos, que tem muito barulho, que tem muito confusão.
e você está ali tentando atender uma ligação e você não consegue ouvir direito, o que é que você fazemos? Você sai daquele ambiente e vai para um ambiente silencioso, para que você possa ouvir o que está sendo falado para você. Sabe, espiritualmente é do mesmo jeito, existem muitas vozes no mundo gritando toda hora, dizendo para você que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vai acontecer, que não é bem assim como Deus disse, mas Deus falou o que com você? Beli, não estou nem conseguindo ouvir Deus. Então está na hora de você sair desse ambiente de muito barulho e ir para o secreto, onde Deus vai falar com você uma palavra específica para que você permaneça nela e veja o milagre acontecer. Sabe, queridos, quando é que eu vou para esse lugar silencioso em Deus? Às vezes é falando que você vai para esse lugar silencioso. Às vezes é calando a voz da sua alma, falando aquilo que Deus falou. Às vezes é cantando um louvor, às vezes é orando em línguas. Mas sabe de uma coisa, eu e você precisamos fazer com que a nossa mente fique quieta para que nós possamos saber quem é Deus. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes a gente está querendo saber quem é Deus para depois se aquietar. Mas a ordem é ao contrário, você se aquieta, você acalma a sua alma, você coloca a sua alma pensando o que a palavra de Deus pensa. E Deus vai se manifestar como Deus na sua vida. Então, queridos, que eu e você, nesse dia, possamos ter essa força dentro de nós, de saber que aquilo que Deus falou vai acontecer. Mesmo que as circunstâncias estejam gritando o contrário, Deus disse, eu creio e ponto final. Vai acontecer exatamente como Ele falou. Queridos, fica com essa palavra, permanece dessa palavra e desfruta dos benefícios que essa palavra tem. Amém, queridos? Foi uma honra e um privilégio poder compartilhar essa palavra com você e eu creio que permanecendo na palavra, você vai ver o fruto de justiça se manifestando na sua vida. Eu amo você e até o próximo Boletim da Fé.